gosto muito de meta, vou chegar até tal coisa, vou ter um objetivo, etc. E ele fala que mais do que meta é você conseguir se imaginar sendo a pessoa que atinge aquela meta. Então, poxa, se eu quero perder 10 quilos, 5 quilos, o que uma pessoa que precisa perder isso faz? Poxa, ela acorda cedo, ela vai na academia todos os dias, ela não come besteira todos os dias. E aí você começa a inserir no seu dia a dia isso. E isso é fazer o que você tem que fazer. Alô, bora para mais um podcast, meu povo. Hoje a gente tem uma pessoa importada. Não sei se do Sul ou de São Paulo, mas ela veio aqui, ó, baixou em Vitorinha para estar com a gente conversando. Uma pessoa que eu acho que vocês vão adorar conhecer a trajetória. Uma jovem que trilhou o caminho aí, que hoje, ó quem é? Bruna Castilhos. E aí, Seja Bruninha? bem-vinda, Bruna. Poxa, é um prazerzaço estar com vocês aqui e a gente poder trocar um pouquinho nesses próximos minutinhos. Fala pra gente, fala pra quem não te conhece ainda, se é que tem alguém que ainda não te conhece. Quem é Bru? Ou Bruna? Nossa. Bom, a Bruna é uma gaúcha de 32 anos, 32 Jovem! aninhos. Ai, gente, que saudade dos meus 32. Conheci vocês com 26. Ai, gente, pior ainda. Conheceu a gente uma menina. Recém-chegada Vitória, que nunca tinha saído de Porto Alegre. Então, a Bruna é uma gaúcha de Porto Alegre, de 32 anos, formada em ADM, que trabalha com RH desde 2008, mais ou menos, em várias frentes de RH. E baixou aqui em Vitória para estar junto com uma empresa super bacana aqui também do estado, para tocar uma área de RH lá em 2016. Foi aí que a gente se conheceu. Conhecemos você como cliente, né? Como cliente em 2016. Caraca, que tempo. Uma menininha, né? O tempo passou aí. E Vitória, do jeito encantador que é, mas 2018 veio e tive que chegar em São Paulo, desde 2018 em São Paulo e hoje... Passando por aqui antes de ir pra São Paulo, hein, gente? Passou Com pela roupa certeza, também. passei pela Roupen, com certeza. Por aqui não, pela empresa, que aqui não é a roupa, aqui é o nosso podcast. Passando pela Roupen, passando pelo USE, Pela USE, pelo verdade. RH, começando na USE, indo para São Paulo para uma consultoria também de RH, para Falcone, e chegando onde eu estou hoje, que é a GUP, uma startup, agora não mais uma startup, é uma scale-up, porque agora não somos mais uma startup. Depois você traduz, que acho que Qual já Qual a pode diferença começar de por... startup para scale-up? Virou grande, tá grande. Ah, tá. Então vira grande, não é vira empresa, tipo assim, normal. Não. Vira um esque... Scale-up passou da fase de validar uma tese de mercado. Já todo mundo já sabe que deu certo. Já tá ali andando com as próprias pernas, então... Que legal. Hoje na GUP já fazendo no 5º ano por aí, Passou rápido, já né? em São Paulo também. Gente, como passou rápido, né? E você também, na própria empresa que você está hoje, você hoje é diretora, né? Eu sou head de Customer Success. De Customer Olha, Success. E desafio você chegou no lá, mundo. não foi para essa área, né? Foi para essa área, mas eu saí da Falcone e fui ser Customer Success, que é o atendimento ao cliente. Já tá ali, eu passei um ano com minha carteira de 25 clientes mais ou menos, indo no cliente, implantando a solução, redesenhando processos, entendendo gestão de mudança, como faria a adaptação melhor daquela plataforma para o processo do cliente. E aí, depois desse um ano, me tornei coordenadora, depois gerente, agora head da área, mais ou menos 80 pessoas aí dentro da minha turma. Gente, com 32 anos. Com 32 anos. E mais, né? Só que você já foi gestora de RH. Sim. A sua história profissional toda é RH e agora é A parte área de mais de atendimento, né? Atendimento e tecnologia, que está ligada a RH, mas não mais cuidando das políticas e práticas da empresa, né? Quando eu fiz essa transição, e até uma história legal, assim, eu sempre fui RH desde 2008. Em 2018, finalzinho de 2018, eu já estava na consultoria, também implantando, né, processos de RH, mas a consultoria ainda era 1 para 1, né? A gente vai lá, faz um projeto completo, e eu tinha muita curiosidade de transformação digital, como isso podia acontecer mais rápido, como isso podia acontecer em escala. E foi aí que tanto a USE, na época que a gente estava no protótipo, desenvolvendo, etc., quanto a GUP me encantaram, assim. Acho que a nossa área de RH, e puxando aqui para a nossa sardinha, ainda precisava de
forma simples de lidar com tecnologia. Sempre fomos muito medrosos de implantar uma grande solução por anos de projeto. E tanto Acho que por trauma, né? Porque tem sistemas que hoje em dia traumatizam. Que já deu tanto errado também, né? Já foi tão difícil. Então, acho que essa área, Kátia, de atendimento em tecnologia me deixa estar próximo de, hoje, mais de 4.000 clientes em RH. Então, eu consigo ver isso acontecendo em números, em quantidade. Consigo ver qual é a fase do processo que hoje não dá certo na grande maioria das empresas. Como a gente pode pensar isso? Impactar num volume mais exponencial do que estando dentro da área. Sou completamente apaixonada pela área de RH e não consigo me desvincular. Eu brinco assim, eu não seria Customer Success numa empresa de biomedicina. Não é minha área, não é minha praia, não é o que eu gosto de estudar, não é o que eu gosto de ler muito. O RH eu aprendo. E estando numa empresa de tecnologia, eu acho que a grande sacada de empresa de tecnologia é que ela tem acesso a uma base gigante de informações. Sim. Coisas que eu, muitas vezes dentro de casa, quem é que está fazendo bem aquilo, né? Quem pode me ajudar? Porque não é tão fácil identificar. não é fácil achar. Lá, em empresas de tecnologia, a gente consegue achar essa figura, assim, poxa, quem está fazendo bem isso? Quem não está fazendo bem aquilo? E consegue construir um pouco melhores práticas do que está acontecendo no mercado, sabe? E tão nova, como é que você avalia a sua carreira? Você saiu lá do Rio Grande do Sul e hoje, 32 anos, 80 pessoas, 80 e tanto. Como é que você avalia a tua carreira até agora? O que você construiu até agora? Olha, eu posso te contar uma história bonita não, de é sonho, na real. mas como aqui o podcast é na real, eu vou contar a realidade. A realidade, gente, é que quando eu fui parar no RH, não tinha nem ideia do que isso era, o que acontecia. A minha família é uma família de Porto Alegre. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma universidade. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para fora do país. Quando eu passei na universidade com bolsa, minha avó foi me levar no primeiro dia de aula. Então, estar nesse mundo de empresa era algo muito louco, muito diferente, muito distante da realidade que eu sempre vivi. O RH foi a primeira porta de entrada como menor aprendiz em 2006, que eu comecei como aprendiz em uma empresa de telecomunicações em Porto Alegre, uma afiliada da Rede Globo, e eu comecei a entender o que aquela área fazia. Na época eu fazia comunicação interna, eventos, etc. Então, acho que contando, poxa, eu sempre sonhei estar onde está, não. Nunca foi isso. Eu sempre fui aproveitando as oportunidades que a sorte ou a vida ia me apresentando. E um ponto que eu acho que dentro dessa trajetória contou muito é que para que eu desista, precisa acontecer muita coisa nesse... porque a bichinha é Te tinhosa. preparou na resiliência, né? A gaúchinha é tinhosa. Olha que para eu desistir, tem que ter tido muito problema, alguma coisa que tenha me desgostado muito. Eu acho que isso foi um ponto importante. Depois dessa empresa, eu fui para a Ambev, que foi uma escola de RH para mim, uma indústria, uma cervejaria de 800 pessoas, mais ou menos, onde eu aprendi muitas práticas, tanto de RH quanto de gestão mesmo. Trabalhei muito, virando noite dentro da fábrica para entregar resultados importantes. Aprendi lá que não dá para desistir, que sempre tem um jeito de fazer, que se tiver que fazer chover para cima, a gente vai fazer chover para cima. Então, acho que essas características foram me construindo ao longo do caminho. Muito novinho no mercado de trabalho, por onde você passou, você foi absorvendo e aprendendo, né? Sim. Eu nunca disse não para uma... faz isso, faço, e vou fazer da melhor forma possível. Vou tentar, vou fazer. Eu lembro que eu tinha 21 anos, 20 para 21, me deram um capex de 2 milhões para reformar um refeitório da fábrica. Eu não cozinho até hoje, não tenho ideia o que é uma panela. Nem entende uma cozinha. Não, ela bota a Jorge para cozinhar. Joy também não cozinha. Minha sogra salva esta família. Minha sogra é maravilhosa e salva a família. Não conhecia nada. Eu disse, daqui que eu vou fazer essa obra. Fui aprender de panela industrial, de exaustor, de norma de higiene, para poder entregar. E foi o melhor que eu podia fazer dentro das condições que eu tinha. Então, acho que um pouquinho da minha trajetória passa por aí, assim, não tem um sonho de, poxa, eu sempre quis ser Customer Success, eu sempre quis estar na área. Não, a vida foi me construindo e eu fui aproveitando as chances. As oportunidades. Né? As oportunidades que apareciam, as pessoas maravilhosas como vocês que apareciam na minha vida, me ensinando o que fazer, o que não fazer, no meio de um monte de besteira que eu já fiz. Então, não vai por aí que vai dar ruim. Então, aproveitar essas pessoas tão boas,
a cada fase da minha vida teve uma, duas pessoas que eu me lembro muito claramente que me ajudaram nesse processo de, Bruna, vai pra aqui, não vai pra aqui. Até isso é mérito, né, Bruna? Porque assim, eu acho que as pessoas que vão aparecendo na vida de qualquer um de nós e que vai ajudando, ou que a gente se interessa em dar algum apoio, seja de qual for, tem a ver também com a conquista da pessoa, né? Porque eu acho que o seu jeito de não dou desculpa, eu pego e vou dar o meu melhor, eu vou fazer o melhor que eu posso, também encanta o outro, e aí o outro quer poder contribuir. Porque quantas vezes eu já vi você, às vezes, já se me ajuda com isso aqui, já se para, às vezes, eu já vi já se parando coisas pra falar com você. Então, assim, é porque vem em você também este comportamento, porque eu acho que você colhe o que você planta. Eu sempre achei você um gêniozinho, né? Sempre achei ela fora da curva, porque eu falo assim, cara, ela é inteligente pra caramba, é objetiva, direta, produtiva, a maquininha. Sempre foi. E assim, não tem como, porque eu acho você que trilhou, eu não digo fora da curva no sentido de que não estava diferente do que era o esperado de um perfil como o teu, mas é visível o quanto que você tem de você, de sangue, de fazer. É metódica, é sistemática para fazer dar certo. Então, assim, eu acho. E ao mesmo tempo é leve. A gente consegue rir bastante, né? Sim. E aí, assim, eu acho que é uma trajetória. Você estava falando de quando a gente se conheceu, e realmente, você ainda não era casada. Hoje você é uma mulher casada. Noiva, porque... Noiva. Oi, George. Oi, George. Já moramos juntos, mas... Já tem dois filhos. Que juntado com fé casado é. É justo. Você já tinha uma filha, agora você tem 2 filhos. 2 filhos caninos, 2 filhotes. Dois pets. E, Bruna, vou voltar aqui para uma coisa. Você hoje lidera 80 pessoas. Mas não são só as 80 que você lidera, porque o volume de clientes que vocês têm. E esta área, né, de cuidar do cliente, de cuidar dessa experiência, você acaba também liderando esse cliente. E liderando de um jeito que é influenciar, solucionar, direcionar, acompanhar. Então, não são 200, né? E o impacto disso na vida de todas as pessoas que se envolvem, né? Então, é uma liderança complexa, né? Bastante, assim, e eu acho que foi isso que me chamou tanto a atenção nessa área, tá, assim, de, poxa, eu posso estar dentro de um RH impactando vidas de 30, 40 mil pessoas dentro de uma organização, por exemplo, de uma grande organização, mas eu também posso fazer isso por aquele RH que está começando. Eu me lembro muito de quando eu estava aqui em Vitória, que eu estava na minha rotina de RH e eu usava muito a roupa em vocês para tirar a cabeça da minha operação. Eu usava muito os conteúdos que a GUP produzia, a empresa que hoje eu tô, para tirar a cabeça da minha operação e dizer o que está acontecendo nesse mundo. Hoje, estando nessa operação, é eu que faço esse resgate. É eu que digo para esse RH, vem aqui conversar comigo para eu te mostrar o que está acontecendo em vários outros. Vem ver que o problema não é só seu, tem um monte de gente patinando nesse mesmo problema. Vamos pensar junto. Talvez a gente não tenha uma solução, mas vamos construir junto. E eu acho que isso é o mais... que eu mais gosto de estar, assim. Hoje eu vim aqui conversar com vocês, eu fui em um cliente querido nosso, pensar em soluções, pensar em, poxa, talvez eu não tenha a resposta pronta, mas vamos tentar aqui desenhar, vamos estressar aqui o que é possível. Eu acho que isso é o que mais me encanta dentro dessa área de atendimento, dessa área de cuidar do cliente, de pensar uma forma dele fazer diferente, de tirar ele do dia a dia, que às vezes ele precisa entregar um resultado imediato para dizer, eita, vamos pensar junto aqui nesse problema, vamos tentar entender essa dor melhor. Então, acho que isso me cativa dentro da área que eu estou hoje. E como é que é a vida dentro de uma empresa que funciona a 1000? Você está em São Paulo, a cidade que não para, e eu já sei que você não tem vontade de sair de lá tão cedo, porque a bicha gostou de São Paulo, se identificou com a cidade. Eu adoro. A gente vai muito lá, mas ela fala, não é para passeio. Eu me identifiquei, é São Paulo, entendeu? Que eu já perguntei, falei assim, Vitorinha, não, vou para passeio já, mas São Paulo, ela se encontrou. Como é que é viver nova, longe da família, de origem, né? Da sua mãe ali, de sua avó. Como é que é isso para você estar longe de uma cidade que é frenética, numa empresa que está voando, que está assim, em transformação, que tem todos os desafios de uma empresa que está crescendo, só que no caso dela, ela cresceu muito. E você está dentro disso, tão jovem, com tantas questões que você está vivendo. A sua vida está acontecendo nesse tempo aqui agora, né? Jássica, acho que isso tem muito mérito da minha mãe, assim, nesse processo. Minha mãe e minha avó, elas
nunca souberam exatamente o que eu fazia, assim, nunca. Elas nunca entenderam exatamente o que eu fazia. Eu lembro que quando eu morava com elas, eu saía 4 da manhã de carro, dirigindo o meu carro para andar 50, 60 quilômetros até a indústria que eu trabalhava, de madrugada, para fazer uma entrega. Elas não entendiam exatamente por que eu estava fazendo aquilo. Mas elas sempre olharam para mim e disseram, você tem certeza? Eu disse, tenho que fazer. Então vai, vamos fazer, vai. E quando eu vim para Vitória foi muito nisso, assim, eu nunca tinha morado fora de Porto Alegre, existia uma oportunidade numa empresa bacana aqui do Espírito Santo, o Espírito Santo não estava no meu mapa de vida, eu acho que isso faz parte do você aproveitar, nunca, poxa, vou morar no Espírito Santo, não estava no meu mapa, sair de Porto Alegre naquele momento. Mas quando eu vim para cá, eu disse, eu vou tentar, vamos ver, eu sei que eu tenho condições, eu sei que eu tenho competência, pode dar certo, o máximo que vai acontecer é eu voltar. E tá tudo bem, conheci uma experiência nova. Então, vir pra cá, super nova, sozinha, sem conhecer ninguém no estado. Literalmente ninguém, a pelo menos 1.500 quilômetros de onde eu tava. Foi, acho que o primeiro momento que eu disse, bom, daqui você precisa expandir. E eu gostei muito de morar em Vitória. Eu morei 2 anos aqui, morei em Vila Velha. Eu sempre quis morar na praia, pra mim era, poxa, encontrei meu lugar no mundo, porque Vitória é apaixonante. Pra mim é um rio que deu certo, é o rio pequenininho, Sim. é o rio controlado, é o rio gostoso. Eu disse, poxa, tá aqui, gostei. E aí, quando eu tava pensando em ir pra São Paulo, eu me lembro muito da Maria Helena. E eu cheguei pra ela e disse assim, pelo amor de Deus, eu amo morar aqui, vou odiar São Paulo. E ela pegou na minha mão e disse assim, tu vai gostar. Vai. E eu disse, não, mas não vou, tenho meu apartamento, gosto de ficar aqui, tenho as meninas, tô na Hopen, tá legal. E ela disse, tu vai gostar, vai. Eu disse, tá, vou lá. A minha primeira semana em São Paulo eu chorei os 7 dias seguidos. Porque só chovia, não tinha casa, tava com 2 malas, procurando apartamento, não sabia exatamente onde era. E depois disso, que eu cheguei em São Paulo e eu me adaptei, né, me instalei, pensei, poxa, agora eu tô aqui, agora precisa dar certo. E eu acho que sempre foi isso, então agora eu tô aqui. Já tomei a decisão, não adianta reclamar. Né? Então vamos fazer isso aqui dar certo? Vamos fazer isso daqui dar certo, vamos experimentar o máximo que isso daqui pode me dar. O Jorge estava te esperando lá, né? Ele estava, a gente se encontrou lá, foi assim, 1 ano depois, ele pipocou no meu caminho e foi por aplicativo que se cruza, inclusive. A bicha é tão tecnológica até isso. Até pra namorar, ela encontrou o marido no aplicativo. No aplicativo a gente estava se cruzando por aí e eu disse, não, aqui eu falo muito que, não sei se para sempre, não sei, mas é tanto hoje... tempo para sempre, né? Então, mas hoje o meu modo de vida funciona muito bem em São Paulo. E estar em São Paulo me propicia muitas coisas, me propicia estar perto de pessoas muito diferentes, chegar a lugares, eu vim hoje de manhã para Vitória, chegar a lugares de uma forma rápida, ágil, a gente inaugurou o Gup Hub agora, que é uma sede para todos os clientes poderem ir, tem um espaço para receber pessoas, para fazer momentos diferentes. Acho que São Paulo foi me conectando. Se alguém me pergunta, poxa, o que São Paulo tem de bom, então? O meu noivo é carioca, eu brinco com ele e disse, olha essa vista. Ele disse, o máximo que São Paulo pode nos dar é essa vista aqui, cheia de prédio, né? Porque ele tem o Pão de Açúcar, no caso. Não é comparando, não tem como a gente falar, poxa, o que São Paulo tem de bom? São Paulo me dá oportunidade, São Paulo me dá movimento, vocês estão lá, a gente se encontra, semana que vem já tem outras pessoas que estão passando por lá, eu me encontro também, é um movimento, e eu acho que é o meu momento também de estar lá, de conseguir me conectar com uma cidade louca, estar numa empresa de tecnologia que cresce, que pelo menos dobra todo ano, não é fácil, e a gente fala muito disso na Gup, né? Não é uma cultura fácil, não, se você não quiser dobrar o seu conhecimento, dobrar como você entrega, o que você entrega todo ano, não é lugar para você, porque você não vai se sentir bem. Sim. Porque lá as pessoas, eu trabalho com pessoas maravilhosas, 1000 vezes melhores do que eu. Às vezes quando eu tô indo, as pessoas já foram, já voltaram com o pão pronto. Eu disse, meu Deus, calma, respira aqui. Então, acho que tudo isso faz parte dessa aceleração de estar numa empresa de tecnologia em São Paulo e no momento que eu tô. Muito bom. Você falou que você foi a primeira a fazer faculdade, né? E ainda é esse cenário na sua família ou já mudou um pouco? Depois de mim,
minha irmã fez, meus 2 tios fizeram. Olha Foi, que legal. assim, Como é que você muda o meio, né? Que você está sempre, né? muito. Quando eu vim pra cá, minha família veio. Foi a primeira vez que minha avó andou de avião, por exemplo. Foi pra vir pra Vitória, Olha. conhecer onde Pra eu ver a morava. netinha dela. Pra ver a netinha dela. Hoje eles já fazem planos, estão viajando por tudo quanto é canto. Mas foi um movimento de sair de Porto Alegre, né? Sair do seio. Minha família é muito unida, eles estão sempre juntos. Todos os domingos, todos estão juntos no churrasco. Então, sair também foi diferente para eles, assim, ter alguém fora foi diferente. E que bom que estudou tios, né? Porque assim, irmãos, você ainda fala. Foi legal que conseguiu passar as barreiras. A gente estava conversando uma vez com a Verônica. Verônica vai passar por todos, pelo jeito, os podcasts aqui. A Verônica tem uma história fantástica, que virou diretora da McDonald's no Brasil e tal. E ela tem o Instituto do IOB e ela trabalha a questão de que às vezes você precisa de 5 gerações, né? Que às vezes mudar uma realidade, não muda tão rapidamente. Mas o quanto que quando um consegue mudar, ele puxa e exponencia a mudança em várias gerações. Você mudou para a mesma e para uma de cima, porque foi uma geração, aliás, uma de trás, né? Que é a dos tios. E aí, o quanto que, às vezes, esse mesmo movimento a gente vai influenciando, vai reverberando, vai mudando em volta, né? E aí, tios fazer faculdade, irmão fazer faculdade. E aí, assim, eu fico pensando, porque as pessoas tendem a misturar um pouco quando elas começam a ter um certo sucesso profissional, financeiro. E quando é jovem, como você, né? Assim, maioria de mulheres da sua idade, de mulheres na sua idade, na sua condição, né? Porque, assim, se a gente falar das mulheres, de forma geral, ou homens, aos 30 anos, com independência financeira e profissional, é pouquíssimo na população, né? Mas você vê também muita gente de sucesso, mas que se perde nesse caminho. Se perde com a sua essência, se perde com os valores, se tornam arrogantes, se acham melhores do que os outros. Como você seguir nessa trilha, mantendo o centro, né? E assim, a humildade, a simplicidade? Eu acho que gostar muito do que faz. Esses tempos me perguntaram assim, poxa, o que te faz ficar na GUP por tanto tempo e tal? Disse, olha, gente, não tem mágica, eu preciso trabalhar. Eu tenho conta pra pagar. Os boletos, eles são caros. Então, assim, não tem muita mágica. O que tem eu tenho boletos, pronto. Mas a cada fase de GUP e aí de vida, eu ancoro a minha vontade em alguma coisa. E nunca foi alguma coisa assim, eu preciso chegar a determinado cargo, X cargos. Normalmente tem a ver com pessoas. Então, eu lembro muito que no meu segundo ano de GUP, que foi o ano da pandemia, de 2020, que ninguém sabia o que ia acontecer, o meu time era a coisa mais importante para mim. Eu queria muito deixar eles bem. Era um time de 8, 9 pessoas. Eu queria muito deixar eles bem. Eu gostava de estar com eles. Eu estava preocupada o tempo todo com eles. Os anos foram passando e formar pessoas melhores do que eu me dá um tesão gigante de ver as pessoas voando, assim. E a GUP, a gente tem um rito de sociedade por ano, né? E quando alguém que passou pelo meu time se torna sócio, é um dos momentos mais felizes do meu ano, sem sombra de dúvidas, que eu olho e digo, gente, aquela pessoa tá muito melhor que eu. Ela tá voando muito mais. Então, acho que não perder a humildade tem a ver com o que você ancora também, assim. O que eu sempre quis foi ver essas pessoas voando muito mais. E ter esse senso de realização. Meu senso de realização tá nisso, não tá em determinado cargo. Eu vou de metrô pra GUP, da minha casa até a GUP, de metrô, pelo menos 2 vezes, e tá tudo bem, porque é muito mais rápido, porque é muito mais prático em São Paulo estar de metrô. Não é isso que monta a minha personalidade. O que monta a minha personalidade, o que me ancora, é ver gente muito boa por aí voando muito melhor que eu. Legal. Pois além de inteligente, ainda é boa de coração, né? Tá vendo? Mas eu chamar a Glaucia aqui, brincar com ela. Aí, Glaucia, ó. Como é que ela brincou assim? Como é que foi? Meiga? Isso é meiguice pura, gente. Mas, ó, isso não é bom coração, não. Isso facilita a minha vida em muito. É porque eu trabalho com essas pessoas maravilhosas. Sim. Então, enquanto elas estiverem voando por aí, a minha vida como gestora, ou como paro, ou como sócia da GUP, que hoje eu sou, a GUP vai voar muito mais. Sim. Então, eu só ganho mais dinheiro nisso. Não, mas é boa também. É boa também. E quando você olha hoje, juventude, você sendo jovem,
né? E a gente está num mundo onde os desafios do jovem no mercado de trabalho, de conseguir construir uma carreira, de entender o propósito, do porquê que ele está ali, do porquê que ele tem que ficar alguns anos e não, né? E construir uma história, como você colocou, porque as pessoas perguntam, por que você está tanto tempo? Quando você olha a galera jovem, o que você enxerga de desafios que a gente, enquanto mercado de trabalho, que todas nós estamos envolvidas, como é que você enxerga esse mundo hoje, das empresas, dos desafios que a gente, enquanto RH, tem, que só está crescendo? Só aumenta, quanto mais gente... Só está crescendo. Como é que você tem visto os desafios que as empresas estão tendo para equacionar essa galera nova, essas gerações e esses desafios de entrega de um RH que tem evoluído para entregas cada vez mais consistentes e menos subjetivas, né? Para poder entender, inclusive, o que a gente faz, porque tem muita gente que ainda não entende o que RH faz, né? Oh, Deus. Não é? Ainda tem. E com um mercado de trabalho tão diferente, como é que você tem? O que você pensa? Como é que você enxerga tudo isso? Bem desafiador. Acho que o que mais nos desafia agora são as interfaces entre gerações, né? Assim, tem gente de todas as idades dentro da mesma empresa. Ela é tão nova, já tá falando das gerações para baixo dela. E para baixo, e para cima. Como a gente faz isso ao mesmo tempo? E eu tenho pessoas no meu time de 20 anos, né? Eu tenho 32, tem pessoas de 20 que já são completamente diferentes dentro do meu contexto. Acho que pra gente, enquanto RH, vai ser um desafio muito grande de personalização. A gente estava trocando um pouquinho sobre, né? Ninguém nunca nos ensinou a lógica do comportamento organizacional, do comportamento de consumo que o marketing tem tão forte. Para mim, o RH ele vai precisar cada vez mais entender de como eu personalizo em massa, o que é muito doido. Como eu personalizo em massa essa experiência. Como eu descubro em massa o que realiza essa pessoa, e aí eu boto ela num clusterzinho e eu vou nutrindo ela de desafios, de coisas que façam sentido para ela. Porque a gente tá trocando aqui, pra mim faz sentido, eu preciso pagar meus boletos e eu tenho pessoas que eu me empolgo demais. Essas são as minhas âncoras de motivação. Tem pessoas que são outras. Como a gente coloca isso dentro de algumas caixinhas e consegue personalizar essa experiência ao longo do tempo. Para mim, esse vai ser o maior desafio, porque ninguém nunca nos ensinou. Sempre fomos muito processuais. Eu sou muito processual, né? Poxa, seguir uma carreirinha, né? Uma lógicazinha. Talvez a gente vá ter muitas lógicazinhas e precisar fazer isso em massa. Para mim, vai ser o nosso grande desafio, assim, dentro de uma organização complexa. Porque o ser humano está cada dia mais complexo. Mais complexo, mais complexo. Antes da pandemia, a GUP tinha 120 pessoas, mais ou menos. A gente está agora com 750 pessoas. Nossa. Será que o ser humano está cada vez mais complexo? Ou as pessoas agora conseguem e podem também ser mais elas? Por conta do que a gente brincou esses dias, que o tabu, né, de poder mostrar mais as suas mazelas, porque... E aí talvez essa complexidade fica maior, porque antes nem todo mundo se posicionava, colocava... E nem todo mundo estava preparado para isso. Eu tenho dúvida ainda se é a complexidade humana que está maior ou se é porque as pessoas estão se expondo mais. Eu falo, quando eu falo de complexidade, eu falo de assim, são múltiplas necessidades. Quando antes todo mundo, teve um tempo da vida onde todo mundo tinha como necessidade ter trabalho, e ter um carro e pagar uma conta, né? Hoje em dia, ter acesso à internet é uma coisa que hoje em dia é uma necessidade. As necessidades estão mudando, e elas não são as mesmas dentro até da mesma própria geração, porque a condição social também vai mudar, mesmo dentro de uma faixa etária, as necessidades. Então, assim, lidar com essa com essa pluralidade de necessidades, de opções, né, de desejos, no mercado de trabalho onde você já não fica mais. Antigamente, na minha época, não da Bruna, na nossa época, uma empresa não tinha esforço para buscar um profissional, gente. Ela abria a porta, tipo, ela que escolhia. Hoje em dia, o jogo virou.
O que é a bom, né? pessoa Porque que também faz a empresa... Sim, o marketing de buscar o cliente agora também tem que olhar para dentro, sim, né? mas isso muda essa dinâmica do mercado todo, porque agora é o funcionário que escolhe, ele decide, ele dita, por vezes, muitas regras, e até por onde a caminhada, a cultura das coisas da empresa vão funcionar. Então, acho que tem É uma cocriação constante, né? E a empresa como um lugar de organismos vivos, né? Graças a Deus. Vai dar conta disso. Mas acho que tu trouxe um ponto da multidisciplinaridade dentro da mesma geração, né? Eu e a gente estava conversando esses dias em casa, assim, a gente estava discutindo de investimento e tal. Eu disse, não, então a gente vai terminar de pagar esse segundo apartamento e aí a gente vai ter o apartamento quitado. E aí ele me falou uma frase que eu comecei a rir, disse, eu nunca vou te dissuadir disso, né? Porque, teoricamente, o apartamento não é investimento, dá para aplicar o dinheiro, enfim. E eu disse, não vai, porque para mim isso é a minha segurança, que você talvez não tenha precisado durante tanto tempo. Eu aprendi com a minha avó que isso é a minha segurança e tá aqui o meu ponto de segurança, a gente vai quitar esse apartamento. Então, dentro da mesma geração, com realidades históricas de vida, aprendizados porque você diferentes. é fruto do meio também, né? Sim, total, fruto do meu meio, da minha avó, da minha mãe, do meu pai, que eu preciso ter essa segurança lá, todo mundo em casa. Ele não tem essa necessidade. Somos da mesma geração, já convivemos há muitos anos dentro do mesmo ambiente, mas a gente carrega o nosso histórico. E as empresas estão tendo que lidar muito com isso. Por isso que eu acho que o ponto da personalização vai ser tão importante, de como que pelo menos eu identifico as 40 versões de realização que tem aqui. E dou conta de ser atrativa para todas essas nas suas diferenças. E não mais. Eu brinquei esses dias. Eu falei assim: qual é o desafio? Vai ter empresas que talvez não vai querer fazer essa personificação. Vai fazer o contrário. Só vou contratar pessoas que isso significa para mim. E aí eu vou sair, talvez, de ser tão diversa e vou ficar mais singular. Vou ter perdas e vou ter ganhos, né? Vai ser uma opção de você assumir a sua cultura. Eu acho que também tem esse processo da empresa, né? Na própria Gup a gente fala muito, assim, a Gup não é para todo mundo. Não é uma empresa para todo mundo, porque te exige um investimento de tempo, de energia muito grande, de conhecimento, de aprendizado muito grande. Você pode não estar nesta fase da vida. E tudo bem. Tudo bem. Desde que você seja autêntico nisso que você trouxe, né, Kátia? Assim, olha, dentro dos limites éticos corretos, está aqui a minha cultura. A nossa cultura é assim. Isso te atende. Isso te atende? Faz sentido para você? Tem que ser um matching, né? Exatamente. Bruna, você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Você fazer eu fazer a pergunta. Ah, tá. Pode fazer. Pode fazer. Fala, menina. Na real, é sua palavra. Não. Fala logo essa porra aí, já. Eu ia brincar, eu ia falar o seguinte: se você tivesse que hoje pensar de tudo que você viveu, de toda a sua trajetória, e jovem hoje em dia gosta muito de fórmulas mágicas, né? Como se existisse um play. Os 10 passos para isso. Os 10 passos para isso, 5 passos para ser feliz, 5 passos para ter a bunda dura. Né? Então, assim, mas a gente sabe que não existe uma fórmula mágica. Mas se você tivesse que pensar em o que você falaria para quem ouve a gente e que é jovem, e que quer construir uma trajetória bacana, mas ao mesmo tempo está bombardeado por tantas informações, por tanta coisa assim, de relações que são voláteis, por pouca consistência em algumas coisas, e ao mesmo tempo altamente intensos em outra. O que você falaria para quem está jovem, está te vendo ali, falando assim, gente, ela é nova? Olha, Jaci, eu gosto muito da Cristiana Junqueira, da Nubank, ela fala uma coisa que para mim é um lema que eu peguei para mim, assim. Faça o que tem que fazer, seja adulto. Ser adulto é fazer o que você tem que fazer. Pô, talvez você não vai gostar. Talvez vai ser cansativo. Possivelmente você vai ter 1000 outras possibilidades, mas faça o que você tem que fazer. Se você se propôs a fazer, faça o que você tem que fazer. E para mim isso fala muito de uma responsabilização de... Eu não trabalho porque eu gosto o tempo todo. Eu trabalho porque existe um propósito, porque existe uma coisa que eu gosto, e tem partes nessa coisa que eu gosto que eu não vou gostar. Mas eu vou ter que fazer o que eu me propus a fazer. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Eu não gosto muito de romantizar, né? Sim. Você é adulto, você tem as suas responsabilidades, faça o que você se propôs. E o segundo ponto que eu acho que
que é importante também dentro desse processo de amadurecimento mesmo, não tenho fórmula mágica, né? Tô aqui aprendendo como vocês, como todo mundo, mas você não vai conseguir sair de um outro lado fazendo o mesmo que as outras pessoas fazem. Você não vai conseguir. Se você imagina que, poxa, eu vou fazer uma faculdade e essa faculdade vai estar check pro mercado de trabalho. Não vai estar. Pô, mas e se eu não fizer faculdade? Pô, no que você vai se diferenciar? O que vai ser o teu brilho nos olhos? Teve a minha segunda seleção, quando eu entrei na Ambev, a minha antiga gestora, depois de muito tempo eu achei a minha ficha de entrevista e ela escreveu assim do lado: brilho nos olhos. Adriane. Brilho nos olhos. É difícil traduzir brilho nos olhos, né? O que é brilho nos olhos? Mas eu acho que o brilho nos olhos é você querer entregar algo diferente, você querer se posicionar de forma diferente, você querer fazer uma entrega importante a partir do que você tem nas mãos. Então, acho que esses são os 2 pontos. Faça o que você tem que fazer, porque a vida não é um equilíbrio, não é um parque. Não existe. Não é linear, né? Não é linear. A vida vai ter coisas que você não gosta, vai ter momentos que você está cansado, vai ter momentos que você acha que não está nada bom. E a culpa não é dos outros. E a culpa não é dos outros, você tem opção a todo momento de sair, de escolher um outro caminho, mas daqui a pouco sobe. Só que se você não passar por esse vale, você nunca vai encontrar a parte boa da coisa. Se você não passar, você sempre desiste antes de chegar na parte boa. Então, acho que são os 2 pontos que, se eu puder falar com alguém que está aí nos escutando, são esses, assim. Muito top, Bruninha, porque é muito top, porque assim, quando você fala, cara, por que eu tenho que dar desculpa? Ou faz o que você tem que fazer. Você tá num lugar que você não quer, entrega e depois você sai. Constrói uma ou história, constrói de né? novo, ou de repente aprende a gostar disso, ou Experimenta. nem tudo a gente vai conseguir estar no melhor momento, com a melhor situação, no melhor cenário, fazendo tudo que a gente gosta. E você vai ter coisas que você não gosta. Ah, tem gente que gosta de cozinhar, mas não gosta de picar cebola. Não vai ter que picar para poder temperar a comida? Então, assim, eu acho que é uma boa reflexão, né? E assim, olha, quando você fala, como que faz a diferença quando você tem apoio nos seus sonhos, na sua busca, o incentivo de alguém que está do seu lado, né? Às vezes a rede de apoio não é só apoiar para eu executar, às vezes o apoio é só, vai que eu acredito em você, que é o que a sua mãe fez, que é o que a sua avó fez. E é uma escolha, né? Você também renunciou a muitas coisas quando você escolheu vir para uma cidade nova, deixar a sua base toda lá. Com certeza teve noites de choro, que se sentiu sozinha. Sim. Então, eu não acredito que você chegue a algum lugar sem pagar o preço disso, sem fazer escolha. Sem um sal, comer não sal, né? Não. A Mari, fundadora da GUP, fala muito disso, assim, não tem um glamour. Tem dias que você tá muito bem, tem dias que você vai fazer sua unha 4 da manhã, porque é o horário que deu, porque você tem que estar bem para um evento que é 6. E faz parte do processo também. E teve muitas noites de choro, muitas vontades de voltar para casa. E eu acho que pessoas no meu caminho, meus pais, dizendo, não sei exatamente o que você vai fazer, mas vai. Quando eu fui pra GUP, que eu saí da consultoria, super consolidada, estava muito bem, gosto, tenho relação até hoje, mas quando eu fui pra GUP, a primeira pergunta da minha mãe foi: eles vão conseguir te pagar? Eu lembro. Eles vão conseguir te pagar? Porque ela disse: mãe, tô confiando na Mari, que é a fala. Tô confiando na Mari, ela é uma boa pessoa. Ela é uma boa pessoa. Era o que a gente tinha de informação naquela época. Se não for assim... E também assim, se não der certo, volta, né? Faz outra coisa. Acho que é melhor se arrepender do que você tentou fazer por um propósito do que ficar no lugar sentado na dúvida, né? Com medo de sair daquilo ali e não arriscar e não experimentar. Então, a fase da vida que você tem mais facilidade de fazer, né? E você tem que aproveitar, né? Tem um livro que eu tava lendo que é Os Hábitos Atômicos, que eu tô gostando bastante. Super bacana. Ela já não é atômica, né? Mas assim, ó, pra potencializar. E ele fala muito a gente fala muito de meta, né? Eu gosto muito de meta, vou chegar até tal coisa, vou ter um objetivo, etc. E ele fala que mais do que meta é você conseguir se imaginar sendo a pessoa que atinge aquela meta. Então, poxa, se eu quero perder 10 quilos, 5 quilos, o que uma pessoa que precisa perder isso faz? Poxa, ela acorda cedo, ela vai na academia todos os dias, ela não come besteira todos os dias. E aí você começa a inserir no seu dia a dia isso. E isso é fazer o que você tem que fazer. Não existe milagre, não existe você chegar nisso. Você vai introduzir no seu dia a dia o que você precisa fazer.
Então, o milagre, na verdade, é você decidir o que você quer fazer, né? E seguir o caminho. Disciplina, foco, organização. É isso, gente. A gente está encerrando. Gente, já passou. Já passou. Esse é um bate-papo. Obrigada. Uma menina amor. brilhante. Eu falo menina porque é uma menina, né? Brilhante. Parabéns pela sua trajetória. Verdade. É uma alegria saber que você passou muito rápido por aqui, mas passou e marcou. Né? As pessoas passam, mas algumas deixam a presença marcada de um jeito ou de outro. E que Deus abençoe toda a sua carreira, seus sonhos, seus negócios, porque agora você também é uma empreendedora, né? Afinal, você é sócia também, né? Com certeza. Eu sou feliz demais de ver a trajetória. Eu acho que ainda vai para muito e muito tempo. Então, brigadão. A gente vai estar junto ainda em um monte de coisas, né? Mas Volta e meia a gente se encontra. cruza, se encontra, se junta. Porque quando a gente gosta de ficar junto. E é isso aí, gente. Não adianta ficar sentado no prego reclamando. Tem que levantar, ralar, para poder conquistar. Todos os podcasts que nós gravamos até hoje, e todos que vêm, se vocês prestarem atenção, sempre tem uma escolha. Sim. E uma renúncia. O que você está escolhendo. E sempre tem uma colheita do que você plantou. Mas cedo ou mais tarde você vai colher. Se você está reclamando da sua colheita, replanta outras para você colher diferente. Olha o que né? você está plantando. Né? Você tá plantando. Porque a gente não vai ter como colher tão diferente, né? Se você não fizer uma coisa diferente já lá no plantio. Então, ó, e bora ser adulta, né? Porque quando eu fiz a pergunta para a Bruna, é porque assim, vamos tentar, eu acho que tem um movimento no mundo que a gente precisa ajudar as pessoas a se autorresponsabilizar, se autocomprometer. A vida adulta não é só um mar de flores. Não dá para ser feliz o tempo todo. Não dá para ficar o tempo todo achando que todo mundo vai ser bacana contigo. E não dá para ficar deixando na mão dos outros aquilo que é teu, tua vida. Perfeito. Então, partiu ser adulto, pega essa porra da tua vida na mão, resolve, levanta a bunda do prego. Na real, e partiu. seja real. E partiu. A vida é real, não dá para viver na fantasia. Faça o que tem que fazer. Beijo, gente. Obrigada, Bruna. Obrigada, Até a Bruna. próxima. Abraço. Até a próxima, pessoal.